Amados irmãos e amigos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Queremos chamar a atenção de vocês para mais uma mensagem da palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar trabalhando o tema que diz: quem pode, pois, salvar-se? E o texto básico está em Lucas, no capítulo 18, versos de 23 a 27. Esse texto vai dizer o seguinte: mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos ouviram isso, disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Essa é a palavra do texto que nós vamos estar trabalhando com os irmãos nesse momento. Então, bem, meus queridos, o texto em foco nos mostra aqui Jesus conversando com um jovem rico. Esse texto é a continuidade desse texto que fala sobre o jovem rico. E aqui nesse verso, nós lemos no verso 23, depois de Jesus ouvir aquele jovem, então Jesus ficou triste com a resposta que ele deu para Jesus. Por quê? Ele foi a Jesus com o intuito de achar que ele já estava pronto para entrar no reino dos céus. Então, meus irmãos e amigos ouvintes, Jesus sempre usou linguagem figurada para comparar as coisas espirituais com as coisas materiais. E após ter dito que rico ou aquele que ama as riquezas dificilmente entra no reino de Deus, os seus discípulos ficaram surpresos e perguntaram: Senhor, sendo assim, quem poderá, pois, ser salvo? Jesus respondeu solenemente: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, para os discípulos era impossível, porque, segundo a resposta de Jesus para aquele jovem, eles achavam que se os ricos não podiam salvar, quem era que podia ser salvo? Então nós vemos aí que eles ficaram surpresos, mas Jesus então dá a resposta para que eles pudessem entender todo o propósito do que ele estava falando. Então, em outras palavras, nenhum homem poderá fazer nada para a sua salvação, porque somente Deus pode salvar. É isso que Jesus estava dizendo para eles. A questão, meus queridos, aqui não é a riqueza em si. A questão é colocar a riqueza em primeiro lugar em sua vida e não Deus. Confiar na riqueza e não em Deus. Por isso que Jesus estava falando dessa forma, porque aquele jovem era muito rico, então, após ele ouvir Jesus falar, fazer algumas perguntas para ele, ele então virou as costas para Jesus e foi embora. Por quê? A sua riqueza era mais amada para ele do que a própria sua salvação. Vamos ver mais algumas coisas. E Jonas fala, no capítulo 2, que Deus é o Salvador. Então ele fala em Jonas 2, verso 9, diz: ao Senhor pertence a salvação. Então não há outra maneira de se salvar, só através de Jesus. Isaías também fala, sobre a salvação. Isaías 43, verso 11: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. É uma confirmação de Isaías que a salvação só vem de Deus. E Atos 4:12, que ele diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu ou na terra
não há outro nome a dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, só por Jesus. Então a salvação não é mérito do homem, não é mérito das boas obras que nós fazemos, é da nossa fé em Jesus, e quando nós recebemos como Senhor e Salvador e procuramos fazer a sua vontade. Então por isso que Jesus falou sobre o jovem rico, a dificuldade dele entrar no reino do céu por causa disso. O jovem rico se achava pronto para entrar no céu e pergunta a Jesus: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Está lá no verso 18. A resposta de Jesus: Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Ele considerou Jesus como bom mestre, mas Jesus, por não querer achar que ele era bom, na verdade ele é, porque ele é o Filho de Deus, mas ele deu essa resposta para mostrar para aquele jovem que nenhum homem é bom. O único que é bom é Deus. Não há outro homem na face da terra para que possa dizer esse é bom, porque em determinado momento ele vai falhar. Por isso que Jesus estava falando que não há nenhum bom na face da terra senão Deus. Jesus fez essa pergunta sobre os mandamentos, e ele respondeu: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Então veja bem que aquele jovem conhecia tudo sobre a palavra de Deus. E quando Jesus fez as perguntas, conhece os mandamentos, ele aí respondeu todos os mandamentos e falou que aquilo era observado desde a sua mocidade. Desde criança ele já estudava a palavra de Deus, entendia tudo da palavra de Deus. Está aí nos versos 20 e 21, ele falando sobre isso. E Jesus, conhecendo o seu coração e intenção, Jesus lhe diz: ainda te falta uma coisa. O que ele não queria ouvir e muito menos fazer. Quando Jesus manda ele vender todos os seus bens e repartir com os pobres, voltar para Jesus e receber o tesouro no céu. Mas isso foi muito triste para ele ouvir essa resposta de Jesus. Então, queridos irmãos e ouvintes, quantos estão por aí afora na mesma situação daquele jovem? Conhecem tudo sobre a Bíblia, mas na hora de fazer o que ela determina, viram as costas e vão embora. Por quê? A palavra de Deus, na verdade, não é interessante para eles. Fazer a vontade de Deus também não é interessante para eles. Por quê? O interessante para eles é viver essa vida que o mundo oferece aqui. Então, por isso que é muito difícil, Jesus falou, as pessoas que têm riqueza, as pessoas que têm dinheiro, as pessoas de alta posição, entrar no reino dos céus. Por quê? Porque eles não estão preocupados com a vida lá no céu, estão preocupados com a vida daqui da terra. Então, estão preocupados com os bens materiais. Então, por isso é que Jesus fez essa comparação do camelo entrar no fundo de uma agulha. E aí é que Jesus vai dizer quão difícil é para entrar no reino de Deus, né? E é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí é que vem a palavra, é o joio no meio do trigo. O joio é semelhante ao trigo. E lá em Mateus nós encontramos, Mateus 13, versos 24 a 30, eu vou ler essa passagem. Aqui, ele vai mostrar claramente aqui como é. E então, Jesus está mostrando aqui que o joio e o trigo são parecidos. Hoje no nosso dia tem muitas pessoas que parecem ser servos de Deus, que parecem fazer a vontade de Deus, que parecem andar com Deus, mas na verdade não é, é só a semelhança. Presta atenção no que vai dizer aí os versos de 24 a 30, ele diz o seguinte: propôs-lhe outra parábola, dizendo:
O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo, os homens veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disse-lhe: Senhor, não semeaste tu boa semente no campo? Por que então o joio? Por que então tem joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que, ao arrancar o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. O que Jesus quis dizer com essa palavra? É que as pessoas que estão nos nossos dias, no meio do povo de Deus, com a aparência do povo de Deus, semelhante ao povo de Deus, é como o trigo e o joio. Estão juntos, são parecidos, semelhantes, mas não é a mesma coisa. Então a diferença vai haver lá no final. E Malaquias, no capítulo 4, ele fala que no final dos tempos nós vemos a diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Então, queridos, há muitas pessoas nos nossos dias que parecem ser cristãos, que parecem ser servos de Deus, que parecem fazer a vontade de Deus, mas na verdade não são servos de Deus e nem tampouco faz a vontade de Deus. É o que Jesus estava comparando aqui, o joio com o trigo. São iguais, semelhantes. Estando junto, a pessoa que não conhece não sabe distinguir. Mas Jesus, pelo fato de ser conhecedor, ele disse aos seus discípulos: não arranque não, porque se você arrancar vai atrapalhar a raiz do trigo. Então deixa quando for no tempo da colheita, aí vai haver a separação. O trigo vai ser colhido, colocado no celeiro, e o joio vai ser colhido e amarrado e queimado. É o que ele está mostrando aí que vai acontecer quando o Senhor Jesus vier tirar a sua igreja aqui da base da terra. Os que são dele vão ser levados para entrar no seu reino. Os que não for dele vão ficar aqui para ser queimados com essa terra, como diz lá no livro de Isaías. Que essa terra que nós temos aqui agora está sendo preparada ou entesourada para o fogo que virá para destruir. Então ela vai virar pó e cinza. Por isso Jesus está dizendo que essa colheita vai ser feita lá no final. Só lá no final que vai haver essa colheita, vai haver essa separação. Então fica atento a isso aí. E o Oswald Smith, falando sobre a salvação de Deus, ele diz que nem todos serão salvos. E é verdade, conforme a palavra de Deus nos mostra, aí em Mateus, no capítulo 25, ele fala sobre isso. Capítulo 25, a partir do verso 32 e o verso 33. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Segundo a orientação da palavra de Deus aqui, as ovelhas são os servos de Deus. Os bodes são aquelas pessoas que não temem a Deus, que não querem compromisso com Deus. Então, por isso, ele faz aqui essa comparação. Vai haver essa separação naquele tempo, no tempo quando Jesus vier tirar a sua igreja aqui na face da terra. Então, poucos são os que querem andar pelo caminho estreito. Então, por isso é que essa dificuldade que Jesus apresenta das pessoas entrar no reino dos céus. No capítulo 7 de Mateus, verso 13 a 14, nós vamos estar lendo aqui agora,
Mateus 13, os versos 13 e 14. Veja o que ele vai dizer aqui. Por isso lhes falo por parábola, porque eles falando não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Eles se cumprem a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo não vereis, mas não percebeis. Então veja bem, o que Jesus está querendo dizer aqui com essa palavra? É que muitos ouvem a palavra do Senhor, mas não fazem questão de entender. Por quê? Ele sabe que se ele entender a palavra do Senhor, ele vai ter que obedecer. Por isso ele não faz questão de entender, para que ele não venha ter que obedecer essa palavra. Então, por isso Jesus está mostrando aqui que fica bem claro que só vai entrar lá no reino dos céus aqueles que obedecerem a sua palavra, aqueles que viverem segundo a sua palavra. Então, é o que nos mostra nesses versos aí de Mateus. Dando continuidade à nossa palavra. E ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aí está no capítulo 7 de Mateus, capítulo 7, o verso 21. Eu vou ler agora. 7, 21, ele diz aqui, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Agora preste atenção no que vai dizer os versos 22 e 23. Ele diz aqui, ó: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Veja a resposta de Jesus. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, queridos, presta atenção no que nós falamos aqui. O verso 21 diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas quem vai entrar lá? Aquele que faz a vontade de Deus. E aí, nós vemos aí a desculpa de alguns, ou o comentário de alguns lá perante o Senhor, dizendo: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não expulsamos muitos demônios em teu nome? Não fizemos muitas maravilhas em teu nome? E o que Jesus vai dizer? Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, estejam atentos aí, porque Jesus está falando aqui de muitas pessoas que estão por aí afora, pregando a palavra, ensinando a palavra de uma maneira completamente diferente do que Deus tem orientado para ser pregada. Esse aqui, ó, veja bem, eu vou repetir o verso 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Quantos estão por aí afora profetizando em nome de Deus? E em teu nome não expulsamos muitos demônios? Quantos tem por aí afora expulsando os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Por isso, meus queridos, tenham cuidado. Não estamos aqui julgando ninguém. É a palavra de Deus que está falando. É a palavra de Deus que está mostrando claramente que muitos desses não vão também entrar no reino do céu. É o que ele completa dizendo no verso 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço, não sei quem é vocês. Mas eles dizem: mas nós não profetizamos seu não, fizemos muitas coisas seu não, mas eu não sei quem é você.
Vocês não fizeram nada para mim. Vocês fizeram em meu nome, mas para vocês, mas não para mim. Então, por isso, tenham cuidado, meus queridos irmãos, para que vocês não sejam enganados, surpresos com esse tipo de ensinamento. Mas Jesus continua falando na sua palavra. Meus queridos, Deus elaborou o plano de salvação para todos que nele crêem. Está lá em João, no capítulo 3, verso 16, que diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E o verso 17 ele completa, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então veja bem o plano de salvação que Deus preparou para o ser humano. Ele mandou Jesus Cristo para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ele não mandou seu Filho para condenar o mundo. O propósito de Jesus ter vindo aqui foi para salvar o mundo, os que crescem nele. Mas aqueles que não crerem em Jesus, aqueles que não submeter à vontade de Deus, aqueles que não fizerem a vontade de Deus, não vão poder entrar no reino dos céus. Não é que Deus não quer que ele entre, é a própria pessoa que vai escolher, é a própria pessoa que vai determinar se ele vai ou não entrar no reino dos céus, porque o plano de salvação está estabelecido por Deus. Ele mandou seu Filho Jesus, para que todos que nele crêem tenham a vida eterna. E ele diz que todos que creem nele não vai ser julgado, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Não vai ser condenado. Mas aqueles que não abrirem seus corações para receber Jesus como Senhor e Salvador, já está determinado a sua sentença. Então, queridos, estejam atentos aí. Deus só vai salvar, meus queridos, os que nele creem e receber Jesus como Senhor e Salvador. E que estiver dispostos a andar pelo caminho estreito, como foi nos dito aqui no versículo 14 de Mateus 7, no verso 14, que diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Então, o caminho da vida é estreito, o caminho da vida é Jesus. O caminho largo é espaçoso, todos querem andar por ele, porque é livre. Mas o caminho estreito, não. O caminho estreito você tem que obedecer às normas para poder passar neste caminho. O caminho estreito só vai passar aqueles que estiverem purificados, aqueles que estiverem andando com Jesus. Pois que ele fala nesses dois versos, no verso 13 e o verso 14, eu vou estar repetindo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. É o caminho livre, é o caminho largo, é o caminho que dá prazer, é o caminho que dá evasão para a carne. Mas o caminho estreito é mais difícil, por isso que ele está dizendo aqui no verso 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. Muitos querem ir para o céu, mas ele quer ir do jeito que ele está, e do jeito que ele está ele não vai poder, porque ele tem que se preparar para poder passar por este caminho. Ele não vai poder entrar pelo caminho estreito cheio de pecado, de suas vontades. Então ele vai ter que se purificar para que ele possa passar pelo caminho estreito. Só assim ele vai poder entrar neste caminho estreito e pela porta estreita que é Jesus. A salvação é um favor de Deus, oferecido ao ser humano, como nos diz lá no livro de Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, meus queridos, a salvação é um dom de Deus. É um favor que Deus oferece à humanidade. E só vai receber a salvação aqueles que pela fé
crer em Jesus Cristo e receber como seu Senhor e Salvador. Não há outra maneira para que ele possa salvar. Por isso que ele está dizendo, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse através das obras, quem iria ser salvo? Só aqueles de poder aquisitivo, de dinheiro, porque ia fazer todo tipo de obras boas para poder herdar a vida eterna. Mas aí Deus está falando que não é pelas obras. Não é pelas obras que a pessoa vai ser salva. Não é pelos méritos que ele tem, pelos bens materiais que ele tem que ele vai ser salvo. Ele vai ser salvo pela fé em Jesus. A partir do momento que ele abre seu coração e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí sim, aí vai poder ter o direito de entrar no reino do céu. Por isso que ele está dizendo, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é um dom de Deus, é um favor de Deus, oferecida a todo ser humano para ser alcançado por ela, para entrar no reino do céu. Queridos irmãos, a nossa missão é pregar o Evangelho. O que é Evangelho? Essa palavra que nós estamos mencionando aqui agora, que é chamada também de boas novas da salvação. Aos amigos, nós damos o nosso conselho, aproveite essa oportunidade, porque após a morte não há salvação. O destino da sua alma é você quem vai determinar. Os bens materiais e os prazeres deste mundo não vão lhe dar o direito de entrar no reino do céu. Esteja atento a isso. O destino da sua alma é você que vai determinar. Deus apresentou o plano de salvação. Se você aceitar o plano de salvação, você está destinando a sua alma para o céu. Se você rejeitar o plano de salvação, você está destinando a sua alma à condenação. O que diz lá no Evangelho de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi para isso que Jesus veio. Esse é o plano de salvação. Por isso que eu disse que é você quem vai determinar o destino da sua alma. Para a salvação ou para a condenação. Essa é a orientação da palavra do Senhor. Hoje nós estamos vivendo tempos de pandemia. E as leis ou os nossos governantes sempre estão fazendo um apelo para que as pessoas obedeçam às ordens, às ordenanças, às leis que eles têm criado para amenizar essa situação. E lá no livro de Isaías, ele fala o seguinte, ouça, ele diz aqui, disse Isaías, ouçam, descendentes de Davi, não basta abusar da paciência dos homens, também vós quereis abusar da paciência de Deus? Então, meus queridos, os homens estão abusando da paciência das autoridades. As autoridades estão fazendo tudo para que as pessoas possam não ser contaminadas com o uso da máscara, que impede, que ajuda a proteger. Mas eles não estão obedecendo. Então está fazendo com o quê? Abusando da paciência das autoridades. Da mesma forma eles estão abusando da paciência de Deus. Porque Deus tem trazido a sua palavra ao mundo para que o mundo ouça e entenda as suas orientações para seguir. Mas ninguém dá ouvido à palavra do Senhor. Então estão abusando da paciência de Deus. Outra coisa, as autoridades foi criada por Deus. Quando você deixa de obedecer às autoridades, você está deixando de obedecer também à ordem de Deus. Então você está transgredindo a ordem de Deus, abusando da sua paciência também. Por isso que nós estamos mostrando aqui, está lá em Isaías, capítulo 7, o verso 3, você pode conferir aí o que Isaías está falando. Eu vou falar para você algo aqui, nós estamos fechando a nossa palavra, mas eu quero esclarecer vocês aqui sobre o camelo passar pelo fundo do agulha, porque muitas pessoas ainda não entendem isso. É muito difícil entender essa expressão que Jesus usou.
Então, meus irmãos, nós fizemos uma pesquisa sobre esta passagem de Lucas 18, quando Jesus fala que de fato é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Nós procuramos então o significado de esclarecer melhor para que você entenda tudo isso aqui. Então, segundo os pesquisadores, os evangelhos eles foram escritos em aramaico e depois traduzidos para o grego. E nessa tradução houve alguns erros. A tradução, por exemplo, a tradução em um dos erros seria o camelo. Em aramaico existem duas palavras muito parecidas com significados diferentes. A primeira palavra, gamai, que significa camelo, e a outra, gâmia, corda de rede de pescadores. Então presta atenção. A primeira palavra, gamai, quer dizer, significa camelo. A segunda, gâmia, corda de rede de pescadores. A interpretação dos críticos é que quem escreveu o grego, o texto definitivo do Evangelho, leu errado a palavra aramaica, isto é, gamai, ao invés de gâmia, que significa corda. Então, neste caso, a frase correta dos Evangelhos seria a mais fácil, uma corda de rede dos pescadores passar pelo fundo da agulha, do que um rico entrar no reino do céu. Sabe por que essa porta da agulha? Porque, segundo os pesquisadores, em Jerusalém existe uma porta que é chamada a porta da agulha. E segundo eles, os pesquisadores, existia essa porta bem estreita ao lado da porta principal de entrada de Jerusalém, que é chamada de agulha. Essa porta ficava sempre fechada. Dificilmente ela abria. Ela ficava sempre fechada ao lado daquela porta principal. Quando a porta principal era fechada, aí a porta, que é chamada fundo de agulha, era aberta. E aí aqueles camelos que estavam ali, como os donos dos camelos, aproveitavam aquela oportunidade e empurravam os camelos ajoelhavam na porta e era tirada a sua carga, e eles então empurravam o camelo passava naquela porta. Por isso que Jesus faz essa referência, que é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha, quer dizer, nessa porta, que é estreitinha, que só passava o camelo sem carga, do que um rico entrar no reino do céu, ou quem tem riqueza e confia nelas entrar no reino do céu. Essa é a expressão, é o termo que Jesus usou, que muitas vezes nós não sabíamos, não conhecemos, né? Então eu estou fazendo essa explicação para que você entenda melhor esse propósito dessa palavra que Jesus diz que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que quem tem riqueza ser salvo. Então é justamente por isso, porque essa porta era muito difícil de ser aberta. Era de tempo em tempo, era que abria essa porta. E os camelos estavam sempre ali próximo, lá de fora, esperando um portão para entrar dentro da cidade. Então, quando a porta larga fechava, a outra abria. E aí eles aproveitavam aquele momento e passavam os camelos. Por isso que Jesus está dizendo que é mais fácil o camelo passar lá do que as pessoas entrar no reino do céu. Então, nós estamos deixando essa explicação para que você possa entender essa passagem que Jesus fez essa comparação aqui do camelo entrar pela porta estreita ou passar pelo fundo da agulha. Então, aqui no caso aqui era uma corda de rede que era bem grossa e era difícil de passar ela no fundo de uma agulha também. E a comparação do camelo passar naquela porta, porque era difícil ela estar aberta. Por isso que ele fala que é mais fácil ele passar lá do que o outro passar no fundo da agulha. A porta principal do templo de Jerusalém era chamada a Porta Formosa ou Porta Dourada. Então tem dois nomes: a Porta Formosa ou a Porta Dourada. São os nomes dessa porta,
porta principal ali em Jerusalém. E outras duas portas, que eram duas portas muito usadas pelos os judeus, era a porta das ovelhas e a porta do peixe. É as portas mais usadas, são essas três portas, a porta formosa, e a porta das ovelhas e a porta do peixe. Mas a comparação que Jesus fez é da porta que tem o formato da agulha e é bem apertadinha. Então ali só passava um camelo imprensado, empurrado. Então os camelos estavam acostumados, eles ficavam ali encostados. Abria aquela porta, eles ajoelhavam e as pessoas empurravam para passar. Essa é a explicação que nós temos para você. Que Deus possa te abençoar e te dar um entendimento dessa palavra. Lembra do que Jesus disse ao rico: ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, vem, segue-me e terás um tesouro no céu. Eu te digo, deixe tudo desse mundo e venha para Jesus. Ele te ama e Ele quer te salvar, quer te abençoar. E a você, meu irmão, não se envolva com esse mundo. Busque o Senhor, faça a vontade do Senhor, para que você possa ser abençoado por Ele a cada dia, a cada instante. Faça a obra do Senhor, faça a vontade do Senhor. Leve a mensagem do Senhor àqueles que ainda não conhecem. Desperta as pessoas através da palavra do Senhor, para que eles possam entender todas essas orientações da palavra do Senhor, para que ele possa entender o plano de salvação que só Deus tem para todos na face da terra. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por essa palavra, e que você possa entender essa palavra que nós acabamos de apresentar e essa ilustração que Jesus fez aqui sobre o camelo passar no fundo de uma agulha. Então, que você possa entender todo esse ensinamento que nós acabamos de deixar para você. Deus amado, Deus querido, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pelo dia que passamos sob a Tua proteção. Obrigado pela orientação da Tua palavra, que nós te pedimos que esteja abençoando todos quantos a ouvirem, que possam entender todo esse propósito dessa palavra e possa abrir os seus entendimentos para entender que só Jesus Cristo salva. Só Ele tem o plano de salvação, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, Pai, dê essa oportunidade para que todos que ouçam, que ouvirem essa palavra, possam entender todo esse propósito de salvação. Nós oramos, nós suplicamos e agradecidos no nome de Jesus. Amém.